Cornetagem FC especial Copa do Mundo, agora sem Brasil. E daí, foi merecido? O Brasil tinha que ter chegado até o título. Assista, fique com a gente e veja a opinião dos nossos especialistas, que estão aqui comigo, Emanuel, Francisco, nos bastidores, Guilherme e Mário que vos fala. Então, pessoal, desde o primeiro episódio especial Copa do Mundo, a gente disse que o Brasil provavelmente não vai chegar. E tem gente que cravou: o Brasil não vai chegar. O Brasil não chegou. Merecido ou contingências? Podemos começar. Primeiro, um abraço aos amigos aí, integrantes, né? Os nossos internautas. Me permite fazer uma brincadeira, Diniz? Pois não. Nunca vi uma abertura tua tão triste como essa. Olha, com motivos. Sim, nós como sim. analistas, Sim. a gente procura ser o mais racional possível, mas como torcedores a gente torce, a gente sofre. Mas só para quebrar o gelo, né? Olha, são muitas camadas, né? Que a gente viveu nesses últimos dias, né? Em recuperação do luto. Mas, enfim, eu acho que, analisando friamente, eu acho que foi justa a eliminação. Eu não vou usar a palavra merecida porque dá uma conotação de parece que a gente merece ser castigado, né? E não é por aí. Ou até que estava torcendo contra. É isso, não é o caso. Mas eu acho que, de fato, foi uma eliminação justa. Eu acho que, se a gente pegar por perspectiva de todo o ciclo que vivemos aí nos últimos 4 anos, hoje, friamente, você olha em perspectiva, você fala, não tinha como chegar, era muito difícil. Teria que ser uma obra meio do acaso, um alinhamento de planetas ali e tal, porque era até muito porque esse ciclo, essa Copa do Mundo não começou com o primeiro jogo, né? Já começou na preparação, na troca de técnicos. Dizem que é clichê, né? Francisco é o mais experiente da gente aqui, o pessoal da antiga fala, Copa do Mundo começa nas eliminatórias, já é Copa do Mundo nas eliminatórias. Com certeza. Que foi sofrido, né? Nós tivemos. Não foi tranquilo a nossa. Tanto é que nós passamos em. Foi a nossa pior colocação. Foi a pior em eliminatórias. E nenhum momento foi unânime a seleção. Tanto é que nas primeiras gravações nós não tínhamos ideia de quem entraria. Poxa, em outros tempos nós sabíamos de cor quem jogaria. Quem entraria Quem começaria jogando? Nós tivemos surpresas, né? Tivemos surpresas até na hora do jogo andando de quem entrou. Então, se a gente for pegar um recorte do dia de hoje especificamente, né? Nós estamos no dia 9 de julho. Isso. E acabamos de ter o jogo da França contra Marrocos. Por quartas de final, exatamente. Cuja a França ganhou e está classificada para a semifinal. Já é semifinalista. Então nós passamos ali 25, quase 30 minutos do primeiro jogo sendo completamente amassados por Marrocos, que hoje foi amassada pela França. E sem a França fazer muito esforço. A gente estava comentando isso em off, né? A gente se sente sem ter onde se agarrar, onde se segurar, para ter uma palavra positiva em relação ao que a gente viveu com a seleção. Na imprensa geral, a gente vê que alguns dizem o Ancelotti não teve culpa, ele está no início da preparação, ele tem uma visão para 2030. Em compensação, a gente vê craques como o Zico, por exemplo, dizendo que o Ancelotti, sim, ele errou, sim, ele é um dos, ou o principal responsável. Talvez eu não chegasse a tanto para culpá-lo, dizer, Ancelotti é o grande responsável. Não chegaria a esse ponto. Eu vejo assim, eu não acompanho tanto quanto o Manuel, vocês lá fora. Teve um jogador que entrou, Ederson. A surpresa total para mim. O Thiago também. Igor Thiago, para mim, foi uma baita surpresa. Eu não vi esse cara. Aquele menino que entrou no jogo lá, da Arábia, lá, que jogou no lateral improvisado. Da Arábia? Tá no o nome danado aí. Exato. Também desconhecido. Jogou só o primeiro jogo lá. Ele tá improvisado, ele é zagueiro de função. Ibanez. E para minha surpresa, eu passei esses dias o salário. O cara que ganha acho que 7 milhões por mês lá. Então ele deve ter um valor lá que eu não consegui, eu não conhecia ele.
E aí, quando eu vejo os salários, tudo, eu tenho outra Não situação. reconheceu esse valor na seleção. Mas eu digo, nós estamos no 7º, 8º Episódio. episódio. Desde o começo, nós não tínhamos, eu digo, até indo contra o torcedor. Eu, no fim, nos últimos 2 episódios, eu estava sendo mais torcedor do que analítico. Normal. A gente tenta. A gente acaba se deixando levar em algum Isso, momento, sem é muito dúvida difícil. nenhuma. Porque nós não acreditávamos. E mudou o futebol, né? O futebol mudou. E, para minha surpresa, tiveram 2 países muito abaixo. Mas os demais todos jogaram e demonstraram. Todos. Nós tivemos 48 seleções, aonde 40, no mínimo, jogavam Apresentaram. bom futebol. Apresentaram o que vieram fazer, né? E seleção como a República do Congo, que passou na marca contra a Jamaica. Eu estava assistindo esse jogo, torcendo para a Jamaica. Daqui a pouco esses caras vão lá e dão um sufoco na Argentina, cara. Cabo Verde, jogou muito bem. Cabo Verde, né? Cabo Verde. Egito, depois. Egito. Exato. Baita de um jogo. Eu acredito assim, ó, que com um pouco de boa vontade da arbitragem, a Argentina teria mais dificuldade. Um pouco de boa vontade. E teve, assim, a arbitragem entrando já, sendo benevolente com a Argentina. Demais. O Messi precisava ser expulso no primeiro jogo. Eu vi coisa menos pior, o pessoal sendo expulso. Com expulsão. Com expulsão. Então, está sendo benevolente. É a impressão Só que passa. está sendo benevolente, mas a Argentina está demonstrando. Está merecendo chegar onde está chegando. Sim. Tem Pelo um menos grande tem craque. vontade. Tem vontade de estar lutando até o último Os minuto. 3 né? primeiros jogos a Argentina jogou para o Messi, agora o Messi está jogando para a Argentina. Vocês viram que naquele jogo com prorrogação o Messi estava correndo a Exato. defender da prorrogação Jogando para a com equipe. Né? 38 anos, 39. 39, que completou na Copa. Então, mas voltando ao Brasil, eu fiquei triste domingo até por causa das crianças, a geração nova. Uhum. Porque essas crianças gostam. Né? Eu tenho uma neta de 10 anos que na última Copa anterior ela chorou, nessa chorou também. Eu expliquei, daqui 4 anos tem mais e você vai ter muitas Copas pela frente. Não se iluda mais como se iludiu nessas 2. Por um momento eu pensei que você fosse falar que ela chorou na última, chorou nessa E vai chorar na próxima. Mas aí você me contou um pouco mais de esperançoso. Mas eu falei para é a ela, mesma coisa. não começar iludida, a sofrer menos. Porque o Ancelotti falou, essa Copa eu não prometo nada. Prometo o título na próxima. Eu vou pegar um gancho no que você falou. Porque quando a gente vai analisar a digital, igual você puxou aqui, né? A pauta digital do Ancelotti. E eu acho que em algum determinado momento, isso é uma coisa muito particular minha. Durante aquele jogo ali, eu acho que ele, não vou dizer que ele largou a mão, mas eu acho que nem ele também acreditava que talvez fosse possível. Não aquele jogo em si da Noruega, mas chegar lá na frente e ganhar, enfim. Ia ter um cruzamento com uma Argentina, possivelmente numa semifinal, para poder chegar na final pelo chaveamento. Então, assim, porque eu acho que se a gente fizesse uma analogia, essa sala aqui tivesse toda ensanguentada e a gente acendesse o luminol, eu acho que uma gotinha de sangue ali é do Ancelotti nesse jogo aí, entendeu? Entendi. Porque, assim, porque se mostrou uma trajetória até um pouco incoerente nesse último jogo, e ele deu um pouquinho de esperança de que a gente poderia. Por quê? O primeiro jogo foi aquele desastre do primeiro tempo. Sobrevivemos e empatamos o jogo. Depois teve um jogo com uma carne assada lá, que a gente ganhou, tranquilo. Aí no terceiro jogo contra a Escócia, o time parecia que estava meio que se encaixando, Exato. machuca o Paquetá, mas entra contra o Japão, um jogo duríssimo, poder de reação, vence o jogo, ele fez mexidas interessantes. Quando a gente vem para esse jogo contra a Noruega, eu não consegui acreditar em determinado momento do que ele estava fazendo, porque ele botou o Endrick no lugar que todo mundo pediu. Depois, para acomodar o Neymar no jogo, ele tira o Endrick da posição, que bem ou mal, tudo bem, perdeu o gol, mas assim, mostrou que poderia talvez fazer um gol. Ele joga o Endrick para lateral, para ponta, com o Vinícius já cansado, e você não poderia tirar o Vinícius. Então você fica com 2 jogadores meio capenga ali, um por questão física e o outro por questão de preparo, que é o Neymar. Você tira a maior valência do Endrick de jogar trombando ali no zagueiro com a rapidez dele. Enfim, eu achei que ele teve um lapso ali
psicológico ali no final do jogo, e ele meio que se perdeu. Ele, não sei. Essa sua análise Mas eu eu, acho mas que eu te digo, até eu eu entendo ele desanimado. 13 minutos, um pênalti. Exato. Perdemos um. É, Aí vem um lance sim. claro de gol. Claro. Um outro jogador. Aquele lance de gol junto com a perda do pênalti, eu acho que E ali, machucou 0 a 0 errado o jogo. Brasil. Ali 0 a 0. Poderia fazer muita diferença. Qualquer gol que fizesse muda o processo. Aí vai um lance, deixar um cara que sabe fazer gol, que é alto e assim. Que é forte, que é rápido. Eu até falei na última, eu falei Gabriel Guimarães Magalhães. Né? O Magalhães, porque eu sei marcar ele. Hoje eu vi a estatística. Quantas vezes ele levou a vantagem sobre o Haaland lá no inglês? Isso daí isso foi a maior falácia que fizeram, porque pegaram um corte de Instagram, TikTok, ele trombando. Sim, só que quando você pega a estatística fria, ele não ganha nunca. Não ganha nenhuma. Ele tromba Então, e não é perde. E tem uma estatística individual do Haaland de que ele ganha 70% dos duelos, independente do zagueiro. Independente Ele do zagueiro. ganha Ele ganha 70%. Eu já vi muitos vídeos dele e se justifica. E eu cheguei a ouvir, ele vai, o Bruno Guimarães, né, vai anular o Haaland. Cara, eu cheguei a Mas acreditar nisso. Bruno Guimarães daí, o que aconteceu que o pênalti acabou com ele. Pode ser, Com ele. pode ser. Ele, a partir do pênalti, ele não foi Pode o- ser, mas veja, claro que vamos mantendo a escala, né? Mas Messi perdeu, o Mbappé perdeu. Mas aí é um mas atacante. são outras escalas. Aí é o atacante, quando perde, o Mbappé perdeu, é atacante. E Se o detalhe, Vinícius perde, é outro E mundo. são craques absolutos, absolutos. Ninguém vai Da tirar, competição. ninguém vai total. tirar a cartola deles porque ele E perdeu. perceba, nós estamos falando nuances do jogo, questões relacionadas ali ao ambiente e tal, e a gente não está nem colocando nessa equação a forma como a gente jogou. Sim. A gente não falou que jogamos com 34% de posse de bola. A gente não falou que a gente entregou a... Tipo assim, a gente meio que aceitou o que estava acontecendo. E mesmo assim, daria ainda para ter ganho aquele jogo. Só que quando você junta esse combo todo, 34% de posse de bola, o time bagunçado em campo, a zaga não marcando o cara em cima, Vinícius Júnior que deveria, de repente, chamar a responsabilidade para bater o pênalti. Não é bom batedor, mas chega na hora ali, troca uma ideia, pô, tô motivado, tô jogando bem, deixa que eu bato. Emocionalmente eu tô bem, né? O jogador tem que ter personalidade. Por mais que o técnico tenha determinado, né? Nada impede dele argumentar ali na hora ali. Eu posso bater, eu tô bem. Mas a impressão Exato. Não é subordinação, mas ele pode se manifestar. Mas me corrija se eu estiver errado. Eu tenho a impressão que o Bruno Guimarães pegou a bola das mãos do Vinícius Júnior. Mas era para pegar o determinado, pênalti. segundo falam, é determinado em vestiário. O que todo mundo falou Eu acho que foi até- determinado. Eu acho que até deve ser feito isso. E às vezes você tem um jogo de cena, né? Porque tem ali o lance. O Vinícius pega a bola, o goleiro, pô, vai bater. Aí ele caminha, entrega a mão no Bruno, o goleiro meio que, Sim. pô, eu achava que ia ser o Vinícius, agora é o Bruno. Pode ter isso. Nós falamos com o Neymar. Aí eu vi uns cortes, porque a gente no jogo não percebeu. Mas umas 3 chances que o Neymar estava sozinho, os caras não tocaram a bola. Não tocaram bola para O ele. Hendrick foi por duas vezes o Hendrick não passou. Sim. E uma Vinícius. Sim. Que o Vinícius daí tentou resolver sozinho, daí não dá. Sim. O Vinícius dificilmente tinha menos do que 2 marcadores dele. Aí, aquele lance do Casemiro no final para cruzar Poxa, rasteira, ele chutou, nada a ver. É. Sim, cara, é uma coisa foi muito complicada. Eu vi uma análise agora, não me lembro do profissional que foi do canal, enfim, mas é só para levantar uma bola. Que em determinado momento talvez o Ancelotti tenha deixado de acreditar, e aí talvez ele, não para limpar a barra dele, mas assim, agora eu vou fazer também o que vocês querem. Vou colocar o Hendrick. Vou botar o Hendrick, vou botar o Neymar, e aí ele tira dele, entre aspas, da reta, né? Que eu também não concordo, né? Não, de forma Principalmente alguma. pela postura ali, depois acaba o jogo, bota o filho dele lá, que era aquele estagiário que treinou o Botafogo, que já não era nem para ter treinado o campeão da Libertadores, e botaram ele lá, pela bagunça da SAF do Botafogo. Enfim, botaram o cara lá para dar entrevista lá, o David Ancelotti, e ele não foi só se manifestar só lá na entrevista coletiva, enfim. Então, eu até vim pensando esses dias aqui para a gente poder fazer as nossas colocações, de como que eu ia me manifestar em relação a essa questão do Ancelotti. E hoje eu estou em cima do muro completamente, porque
Eu acho que se tivesse sido eliminado, mas com um componente diferente, assim, do jogo, a zaga marcou mal, Sim. e aí, Entendi. coisa do jogo mesmo. Agora, quando a gente perde na bagunça que o time ficou em função das mexidas dele, aí eu fico assim, pô... Mão direta do Você técnico. bota em o cima, né? Dorival, ele faria a mesma coisa. Você bota o Diniz, ele faria a mesma coisa. Aí tu traz um cara que tem 5 Champions, ganha não sei quantos milhões de dólares por ano. Pra fazer isso, A mesma eu coisa. achava que ele pudesse ter, assim, não tem um trabalho, não tem um ciclo, não tem nada, mas tem a sagacidade do cara que é bom. Então eu vou enxergar o jogo de um jeito diferente. Aí isso eu me decepcionei. E desde o primeiro, nós gravamos aqui, você é o cara que mais acreditou nele, e você me fez acreditar mais nele, inclusive. Porque ele trouxe gente de fora, eu acredito, comecei a acreditar nesse cara. Mas eu te peço desculpas pela falsa espera. Ele sabia esperança. tudo, não, porque os nomes que apareceram... Cornetou, tá certo. Não, mas E se ele tá falando isso é porque racionalmente ele embasou, porque fazia sentido também, né? sim, Tipo, sim. pô, traz um cara desse... E aí quando você veio com nomes que eu não conhecia. E do Brasil, ele pegou gente que também não precisava ir. Uhum. Levou gente do Flamengo. Nada O Paquetá é uma boa surpresa. Se não machuca, ajudaria. O Paquetá entrou. Depois que ele deu uns 2 passos errados que poderia ter comprometido, mas não aconteceu, ele firmou e compôs ali, né? Estava correndo pelo Casemiro, com todo respeito. Não entregou, cara. O gol que ele fez, mas se tivesse outro, ele faria também. Fazer uma outra analogia, ele parece aquele gestor que pegou os analistas sênior dele, de confiança, e entregou o trabalho para não ter que ficar se preocupando de fazer a gestão. Entendi. Então ele vem e traz Danilo, traz Alexandre, traz Casemiro, até de repente o próprio Alisson, né, que jogou 3 Copas. Quando traz esses caras, a mensagem que você passa é: eu não quero ter trabalho de convocar uma galera inexperiente e ter que botar a minha cara por ele. Eu já vou Você colocar tô na quem zona de sabe do conforto. assunto. Aí convocou mal, meio campo curto, machuca o Wesley, que é o único lateral, aí bota o primeiro zagueiro adaptado, desastre no primeiro tempo, tira o cara, bota o mais velho ainda, que cansou, claramente, que é o Danilo. Então, assim, são coisas que hoje falo pra vocês, eu tô em cima do muro, em relação a essa questão da continuidade. Eu tenho dúvidas, até nós comentamos do que vai ser o futuro. Eu não acredito em 8 desses caras que foram falar. Para você, 8 não irão para o próximo. Não, no máximo 8. No máximo 8. Porque Pro próximo ciclo. eu não lembro quantos dessa. Foram 15. 15 da última que não foi vitoriosa. Não tem. É o maior reaproveitamento, maior aproveitamento de jogadores que jogaram a última Copa para essa de agora. Isso Nunca teve tanto jogador. Isso pode vir de conta com isso que você acabou de falar. Tipo, eu vou pegar o pessoal já pronto e vamos tocar. Assim, vim fazer um trabalho, mas se der uma M, eu tenho um argumentozinho aqui da galera que tá comigo e tal, entre safra, não teve tempo de trabalhar o ciclo e tal. E no íntimo, talvez, aí não quero te dar falsas esperanças mais uma vez. Às vezes, talvez o cara até fez isso de caso pensado, tipo assim, cara, essa Copa ela tá babada. O ciclo não toquei, então vou trazer uma galera nova, vou queimar um monte de cartucho para próxima. Então bota uma galera, faz uma mescla aqui, que aí eu gasto essas balas de prata, bala de chumbo e deixo umas balas de prata para próxima. Então talvez ele tenha mas sacrificar um título, digamos assim, né? Os 5 pegar uns boi de piranha e tacar no Rio, entendeu? Entendi. Os 5 titulares da zaga não vão emplacar na outra Copa. Não tem condições. Não tem. O Wesley até acredito que sim, porque nem o que jogou. O Wesley vai. E aí é o seguinte, eu já vi que os 2 outros são coincidência, é o Dudu e o Ian Couto, que um deles estava pronto. Ele nem na pré-lista ficou. E agora estão com um futuro para daqui 4 anos. E chegou a jogar. O Ian Couto chegou a jogar, disputou competição oficial, não foi bem. Mas aí também para tu jogar com um jogador adaptado, então traz alguém dele que não foi bem no momento, mas é da posição. E aí do meio de campo, o Bruno Guimarães provavelmente, se ele mantiver vai estar. O Paquetá também. Na frente, Vinícius. O Cunha, talvez. O menino, que entrou, o Ryan, é bom.
Assim, eu penso que essa questão por 4 anos é muito longe. É muito A gente longe. pensar agora, e na crise que a gente está, fica mais complicado ainda, porque você pensa, a França, não estava vendo a transmissão agora da Casa TV, os caras estavam falando assim, esse time da França tá tão bom e tudo dá certo no grupo, que você consegue pegar um monte de jogador dessa seleção, que são novos, e tu já projeta que eles vão jogar a Copa de 30, porque é tudo muito bom, tudo muito forte. E tem idade para isso. Exato, então é lógico que você fala, isso, vamos aproveitar isso aqui, porque isso aqui é uma constelação e vai para a próxima Copa. No nosso caso é diferente, a indefinição é tão grande que a gente não consegue botar. Reconstrução. Exato, só que assim, eu acho que como 4 anos é um ciclo muito grande, a gente precisa de uma galera que inicie essa travessia de pelo menos 1 ano e meio, 2, né? Sim. É difícil garantir que 4 anos antes você vai ter um grupo que vai lá até lá a Copa. Enfim, Copa América, eu quero ver um laboratório. Em setembro já tem 2 amistosos. Eu quero ver o que ele vai fazer nesses 2 amistosos. Vai ter uma base, né? Esses caras que encerraram a carreira, encerraram. Não, acabou. Porque nós falamos... Não dá pra colocar nesses amistosos, não porque faz você vai sentido. reconstruir, a hora de perder, a hora que não vale nada, cara. E aí já começa a vir aquele papo assim, acabou o jogo. Aí, Neymar declarou que encerrou a passagem da seleção brasileira. Aí essa semana já começou bem ali, terça-feira já começou a pipocar. Não, porque a família tá pedindo para ele não largar o futebol, não, porque ele acredita. Aí já começou, não, porque agora ele acredita que dá, que o Messi jogou com 39, talvez ele dê, porque vai estar com 38, ele tá com 35, 36. Isso. Enfim, pô, aí, cara, Ele já tá indo Não dá. para o futebol americano agora. Não dá. O Santos Ele vai deve pro cair Miami? com ele. Vai para o Miami. máximo respeito, mas não dá. Eu não vejo isso aí também. Então, assim, a gente vai precisar de alguma galera que inicie essa trajetória. Então, talvez a Essa transição, convocação né? do jogo... Tem uns meninos bons, tem o Estevam. não, mas transição, talvez né? essa convocação do jogo da Austrália, que são 2 jogos, né? 2 jogos. Eu não sei qual foi o gênio da lâmpada da CBF que conseguiu armar 2 jogos com a Austrália. Então, assim, talvez seja uma convocação ainda contestada. Digo de nomes, entendeu? Porque ele precisa ter material para iniciar isso. Mas eu vi uma Até um porque, rapidinho, amistoso. você vai ter jogador que não vai conseguir jogar, por exemplo. Não. O Estevão tá balhado, vai estar no início da Copa. Isso, Eu acho até difícil, por mais que a seleção tenha soberania na convocação do atleta, né? Mas assim, de repente o Chelsea vai pedir para não convocar o Estevão. O Rodrigo vai estar meia bomba do Real Madrid, voltando da condição gravíssima desde o ano passado. Então, Militão também é a mesma coisa. São jogadores que naturalmente estariam. Já não vem. O Militão tem idade para uma próxima? Eu não lembro a idade. O Militão... acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Aham, Militão, acho sim. que tem, sim. Ele é mais novo que o Marquinhos. É mais novo. É O mais Marquinhos está com 32. Até você falou esses dias que o Harry Kane Aham. estava com 38. Não, ele está com 34. 34. 34, ele tem mais uma Copa. Eu acho que o Marquinhos talvez possa ser um Thiago Silva da próxima Copa. Levar um cara ali de 36. Não é absurdo, um zagueiro com 36 anos e tal, ele é bom. Ele não comprometeu. Não comprometeu. Só que aí ficou muito, né? O Magalhães não. O Magalhães. É que o Haaland jogou em cima do Magalhães, né? Jogou. O Magalhães, eu ainda digo, ele está sob o efeito do pênalti perdido, porque eu não tinha. Na final do acompanhado Champions. tanto ele. Eu não tinha acompanhado tanto ele, mas todo mundo me garantia que esse cara era segurança. E ele não demonstrou toda a segurança. Jogar toda a culpa nele, não. Jogou contra o Haaland. Isso. E 30% só é que ganham. A verdade é que ele faria isso contra qualquer um. Contra qualquer um. Ele Qualquer ia um. fazer É isso. verdade. Ele tá com 7 gols, né? 7 gols. Ele ia fazer isso. Ele ia fazer. Eu tô até curioso para ver, porque vai jogar Noruega contra Inglaterra. A zaga na Inglaterra é boa e tal, mas não tem jogadores tão físicos, por exemplo, contra uma França que tem o Upamecano na zaga, que é um armário. Sim. Então, assim, eu fico curioso para ver um zagueiro daquele nível ali Semifinal, também marcando eventualmente. e tal, apesar de que o Gabriel Magalhães ele não é tão alto como o Upamecano, mas é um cara forte, tal, com força. E ele Mas não atropelou. adiantou. Não adiantou. Atropelou. Não adiantou nada. Atropelou com uma certa facilidade, inclusive. Eu digo assim, para nós é duro, né? Porque politicamente o momento, e eu assisti muito comentário essa semana, muito comentário. Aí jogaram toda a culpa no Neymar. O Neymar não é culpado.
No Não, Neymar, não, o Neymar, se você achava que se eles queriam culpar o Neymar, colocasse no primeiro jogo para arrebentar já. No terceiro jogo que ele podia jogar, joga o jogo inteiro. Não, mas não foi isso. Não, o Neymar, ele não tem culpa. Quem tem culpa é o Ancelotti que levou, você foi forçado. Aí, amigo... Ele que vai ter que administrar isso. Ele tem que uma administrar isso. autonomia. E quando a gente para pra pensar mais uma vez sobre o Ancelotti, pô, tira ele. Pô, tu vai botar quem? Sinceramente, o Guardiola vai vir treinar o Brasil? Entendeu? Com O Jorge Jesus já sentou com Portugal, né? Já? Vai treinar Portugal. Tem uma Eurocopa daqui a 2 anos e tem a Copa daqui a 4 que vai ser em Portugal. Então ele tem um ciclo super motivado aí pela frente. Importantíssimo para Portugal. Então, assim, eu vi não tem mais a sombra do Cristiano Ronaldo, Exato. então não tem ninguém soberano Exato. que ele... Eu, daqui 4 anos vamos estar aqui gravando. Vamos sim. Vou dizer a coisa que o Cristiano Ronaldo vai ser convidado de honra dessa Copa. Vai ser. Portugal já está classificado. Uhum. Ah, é verdade. É anfitrião, né? Não, mas se ele for jogar a Copa, ele vai estar com 45. 45. Mas eu digo assim, ele já não entregou fisicamente essa ficção. Mas é assim. Mas a seleção não fez por ele. Não, exatamente, é isso que eu ia dizer. Não potencializou. Não potencializou. E quando a bola chegou nele, ainda quando ele foi buscar algumas bolas, ele sabe. Ele apresentou, ele fez gol. 30% de capacidade dele é 100% de jogador bom pra caramba aí pra cima. Exatamente. Mas assim, aí eu penso, tirou o Ancelotti, vai botar quem? Não. Aí eu penso, cara, não dá pra tirar o Ancelotti pra nada por tudo. Então assim, como foi tudo uma zona 100%, e você não tem um cara que chegue, só o Guardiola assim, né? Que chegasse, assumisse ali, ou um Klopp que também está indo para a Alemanha, né? Fechou com a Alemanha. Então agora a gente já começa a ver que isso é interessante. Movimentos de técnicos consagrados de clube migrando para a Copa. E isso vai aumentar a dificuldade da Copa, porque tu começa a ter técnico muito bom de clube, nível Champions League, assumindo seleção. Que tem 4 anos para o próximo ciclo, se um Guardiola assume uma Espanha da vida, sabe lá Deus o que vai ser a próxima Copa, entendeu? Porque tu tem um Klopp na Alemanha, um Guardiola na Espanha, um JJ em Portugal, um Ancelotti no Brasil e outros que pode acontecer. Uma Copa de técnico. O Tuchel, né, que está se mostrando um grande técnico na Inglaterra. Então, assim, talvez até se acontecer isso, deixando de desistir de sair da França e pique mais um ciclo, porque ele vai querer participar da festa. Mas assim, para concluir, 2 ciclos excelentes. Para concluir meu raciocínio. Cara, diante do que aconteceu, então dá um voto de confiança para o Ancelotti, porque não tem ninguém melhor do que ele ou disponível, e confia no histórico do cara e faça do seu jeito. Eu vi um amistoso da Itália recente, só nomes novos, não reconheci quase ninguém. A Itália vai ter que estar cortando na carne. Está cortando na carne. Não tem mais o que fazer, está cortando na carne. Exatamente. A Itália tem que reconstruir. Ciclo, né? Tem que reconstruir. E está reconstruindo. Renovação 110%. Eu acho que só fica o goleiro. O Donnarumma ainda tem espaço para ele. Tem. E ele é muito bom. Sim. Ele é muito bom. Então, jogando em time de alta, né? Então, é menos uma posição que você tem que reformular, né? E dizendo o seguinte, o goleiro não tem problema de idade. Tem problema de ele estar bem. Alex e tudo mais. Então, Musleira que eu diga, né? Então, assim, no frigir dos ovos ali, cara, eu acho que vocês tem que dar um voto pra ele e ver se ele consegue. Vocês acham que o Vinícius Júnior saiu fortalecido dessa Copa? Tipo, ele era meio que dúvida, ele era contestado, ele era questionado e eu de acho repente que ele no apresentou. Macro, a Copa pra ele foi boa. Ele se apresentou bem. Mas o episódio final deixou uma mensagem pra ele que ele precisa entender que ele tem que assumir o protagonismo. Ele não foi protagonista e ele precisava ser. Num jogo crucial, num jogo difícil. Precisava ser. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Endrick. Pela idade, pelo momento, tudo mais, todo mundo de cabeça quente, perdeu o gol e tal, beleza. Mas o Vinícius a gente esperava uma maturidade maior. Aí, assim, não tô passando pano nem nada. Talvez, sem a presença do Neymar, aconteça alguma coisa de algumas flores ali desabrocharem. Porque fica muito confortável para todo mundo ter o Neymar, porque no final das contas não tem o Neymar.
Afinal das contas, o Neymar entrou, vai ajudar a gente a resolver. E não é isso que Não é aconteceu. assim. E todo mundo sabia disso, né? Então, assim, eu acho que até também pro seu Ancelotti também ficou meio confortável a turminha de analista sênior dele e o Neymar também. Isso. Então, assim, agora não vai ter isso. Pelo menos eu espero, né? Enfim. Não, sim. Então, Não, O Vinícius, ele é craque, ele é bom, não tenha dúvida, ele foi lá, fez gol quando precisou, ele deu passe pro Hendrick. deu passe pro ele, fez Aquele passe do assistência, Henrique foi uma coisa de craque, né? Aquele passe foi muito bom. Eu acho que talvez até o próprio Hendrick nem esperava que viesse, porque ele correu, mas o Vinícius trouxe a bola para dentro e deu um 3 dedos. Aquilo ali é jogada de meio campista, né? Era pra Camisa 10 consagrar- quase. Era para consagrar o Hendrick, o Brasil sairia fortalecido, com certeza. Sim. Não deu, o problema é o seguinte, é que a derrota é ruim de comentar a derrota. Derrota é ruim, É, mas nós, como cornetas, a gente vai ter que administrar isso de uma maneira adequada. Ó, O nosso luto, o Brasil fechou esse ciclo. Tá? Então, aconteceu do jeito que aconteceu, precisava acontecer, não precisava, isso a gente vai ver com o tempo. Que benefícios vocês acham que a gente pode tirar, ou ensinamentos, né? Benefícios talvez não, mas ensinamentos que a gente poderia tirar disso para usar no próximo ciclo? Eu vejo o seguinte, Já fechando. começando em setembro agora. Faz cara Você já nova, começaria agora, vai com a testar renovação. todo mundo. Eu não sei quando começa a eliminatória, porque a eliminatória agora não. Antigamente era mais próximo só agora já é a médio e longo prazo, né? Então, e essa eliminatória agora tem um componente porque a Argentina Uruguai e e o Paraguai. Uruguai estão Mas classificados. Eu não sei se estão classificados para toda a Copa, não está bem definido, é só um jogo, mas tem que ser para a Copa toda. Porque senão você vai abrir um critério muito. O primeiro jogo você é anfitrião, depois você não é. Já Você se já fala- foi. Aí. Aí você Já joga se o fala primeiro em- jogo e não em joga mais. 64 seleções. Eu acho que está quase certo. É, Eu acho que está quase certo. Para dar, aí não teria os melhores terceiro colocados. Isso. Que eu só acho os até dois interessante. Porque nos últimos jogos foi um monte de jogo baba ali, o pessoal ficar compondo ali. Ah, eu vou botar a chave e vou tomar um golzinho que eu vou botar a chave. Aí eu vou ganhar Isso, porque eu quero ir isso. para outra. Então, você quando bota Só todo passa mundo os para dois cima, primeiros. você bota um grupo lá com 5, né? Sim. E todo mundo se mata. Enfim, e aí... Passa só os dois primeiros. E aí, em acontecendo isso, seus 3 times já estiverem classificados. Poxa, aí vai sobrar vaga até. É que na Aí o verdade, Chile vai, a Venezuela grupo vai. com 5 não tem como, né? Porque aí Não, tá acho que jogando... não, mas não, Argentina, não, só- é não, só não, 4. São 64, vira 32. Aí Isso, vai 32, 16, Isso. é os múltiplos que dá certo. isso. Por que deu 48? Foram 24, mais 8, 32, que virou 16. Isso. Então Uhum. e vai acomodar essa. Não sei como é que vai ser a outra, mas de público foi sucesso absoluto. Absoluto. Todo mundo apostando no Eu acredito porque essa Copa, eu acho que ela motivou muito o torcedor a ir. Porque foram jogos excelentes. É uma final de Super Bowl todo dia. É uma final de Super Bowl todo dia, todo exatamente. mundo quer ir para os Estados Unidos. Não, mas os jogos do Canadá estão cheios, os jogos do México estão cheios. Isso. Né? Então, E Portugal, eu acredito lá Espanha. também. Marrocos, eu não sei qual é a infraestrutura desse pessoal, mas Com certeza eles vão se preparar para isso. Portugal tem belos estádios. Portugal tem estádios, eu tive, sei lá. Eles estão com a base todinha da Eurocopa de Da Eurocopa, 2004, exatamente. toda pronta. O só estádio da Luz, remodelando. o É, estádio da Luz é o vermelho, Dragão. o Benfica. E o Sporting, dois estádios, e um é muito próximo do outro. Sim. E o do Então, Dragão, facilita. Dragão é Dragão do Porto. Um estádio azul, tudo bonito, cara. Tudo meio parecido, assim, sabe? Só que não são estádios tão grandes que nem nos Estados Unidos, né? Não, Nós tivemos estádio de 80 mil. de 100 mil, 80 Mesmo mil. no Brasil, Na verdade, você vai ter, né? Você tem Camp Nou agora reformado com 100 mil, 105 mil, que vai estar pronto. Santiago Bernabéu com 90, batendo lá, está reformado também. coisa linda. O... E vai lotar, né? Vão lotar. Valência tem uma arena sendo inaugurada que eles estão subindo no antigo Mestalla, né? Estão subindo ali um estádio novo. E assim, Marrocos que eu preciso pesquisar um pouco mais sobre questão de estádio. Mas também a FIFA não ia jogar para perder. Então Exato. vai botar um dinheiro lá para ajudar e fazer os estádios que precisa. São poucos jogos no Marrocos também. Como foi mais ou menos no México, né? Eles Então, usam a logística Isso. diferente, né? Mas E talvez a logística da Europa seja mais fácil, né?
Os Estados Unidos ele é muito grande, né? Exato. Então, se você joga de uma costa a outra, É continental, né? deslocamento País é continental. loucura. A Europa tem muito TGV lá, que você hoje tem trem, apesar que entre países não é tanto, né? Mas eu em 98 na França, eu fui para Nantes e para Marseille, 780 quilômetros até Marseille, 3 horas e pouco de viagem. Então, veja. E não tem, Super confortável. e não tem tranquilo. nada daquele problema do avião, porque o avião leva Aham. 200 pessoas, o trem leva 1000 pessoas, mais até. Então tem essa facilidade, né? Então, Sim. eu vejo sim. O Brasil tem que começar a empolgar. Não Exato. precisa, ele tem que trazer. Não deu certo, não precisa Manter. ficar patinando com alguém que não dá certo. Cara. Renova. você Agora é a falou hora, que- né? Zera tudo, começa do zero e renova. Mas aí, atrelado a isso, eu acho que tem que ter estabilidade. Tem que ter uma estabilidade. Tem que ter, Esse apresentar menino que estabilidade. o Chelsea, Andrei, alguma coisa, está indo sendo vendido para o City ou para o United? Não, o Andrei está sendo vendido do Chelsea para o Manchester United. Por uma baba. Acho que 50 milhões. acima de 50 milhões de libras. 60 milhões, 340 milhões de reais. De reais. Não foi nem convocado. Era do Vasco isso aí, né? Querido Não Vasco. foi, ele nem na pré-lista ele não estava, né? O outro que tem proposta para ir, mas estava meio travado, o João Gomes saiu do Wolverhampton, foi rebaixado para ir para o Atlético de Madrid, transação de 45, 50 milhões também. Então, assim, material tem, cara. Eu acredito que tem, né? Tem bastante. Só o seguinte, não pode. O João Pedro é um cara que vai ter que ser melhor analisado, porque eu vi os jogos dele. Jogou bem. Joga bem. Joga cara. bem. O João Pedro No jogou bem. Campeonato Mundial ele entrou no jogo do Olha, clubes, ele Chelsea jogando bem. Destruiu. Olimpíadas e Copa América vão ser excelentes laboratórios. Com certeza. Né? Para a gente ver essa estabilidade, ver os resultados. E essa conversa nossa vai ter que se desdobrar mais vezes. Sim. Né? A gente vai ter muita coisa para conversar. A eliminação foi ruim para nós. Estamos de luto pelo futebol brasileiro. Mas A eliminação era esperada por nós, né? Vamos- Mas acho que a mas não forma é ela você. foi... Exatamente. A forma. Nós sabíamos quem como caiu, aconteceu? nós sabíamos em que rodada. como aconteceu, né? Isso, dessa forma. Bom, agradeço então a todos vocês. Tem mais vindo por aí. Nossos analistas são fortes. Vamos achar um jeito de a gente resolver tudo isso. Né? Grande abraço a todos. Valeu, galera.